se unir, Ele nos dá força e poder. 29 de agosto, último domingo deste mês, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda, sejam bem-vindos a este nosso devocional. Hoje nós fazemos o nosso devocional como costume, mas em especial lembrando de todos os falecidos, fazendo memória de todos os falecidos do mês de agosto. Bendito seja Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Do Evangelho de hoje, sempre que Jesus comunica vida, aparecem os inimigos da vida. Jesus se encontrava no meio de conflitos, quase sempre, porque a sua prática, a prática de Jesus, acabava provocando esses conflitos. Portanto, os chefes dos judeus enviaram uma delegação para investigar, para, digamos assim, bisbilhotar a vida pessoal de Jesus. Pelo que vimos, os fariseus, os escribas, também seguiam Jesus.
procuravam ele e olhavam atentamente todos os seus gestos e atitudes. Reuniam-se à volta dele e cumpriam de forma muito escrupulosa e muito zelosa todas as prescrições, tradições antigas. De tal forma, eram perfeitos que lhes causava inquietação a falta de cumprimento dos discípulos de Jesus. Caros irmãos e irmãs, são tantas as vezes que estamos também à volta de Jesus, ao redor de Jesus, e procuramos assim, de modo perfeito, em relação aos outros, ficar olhando, julgando, a partir de uma mediação nossa, através de uma régua da tradição, e que acaba impedindo a gente ver aquilo que é essencial. A intenção dos fariseus e doutores da lei era ver se Jesus ia transgredir a lei e a tradição, ou seja, se ele transgredia a Torá, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, e as inúmeras prescrições orais, pois ambas tinham muito valor. Eram mais de 600 prescrições orais dos judeus. Dentre elas, 300 e pouco, metade era a favor e metade era contra. Então, o contra que eu digo é assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se vocês pegarem por curiosidade, o livro de Levítico, no capítulo 11, vai dizer uma relação, traz uma relação enorme de carnes de animais que não podem ser comidos. Por exemplo, a carne de porco é pecado. Está lá no livro de Levítico. O que Jesus faz? Jesus vai além dessas prescrições. Não que Jesus é contra a Torá ou o Antigo Testamento, mas ele dá um novo significado. E eu vou ler isso para todos vocês. A tradição judaica tinha barreiras e preconceitos em relação aos pagãos que eram suspeitos de impureza. O texto de hoje fala dos puros e dos impuros, o que dava pureza e o que dava impureza. Mas os judeus, eles, vou colocar na atualidade, eles discriminavam todas as pessoas que não eram do grupo deles. Tanto, a resposta de Jesus ela é bem abrangente, descaracterizando o mérito das leis da pureza e das demais tradições que eram opressoras. No Evangelho de hoje, somos convidados a tomar, portanto, consciência de algumas práticas sobre a higiene que são bastante importantes, mas a higiene ela não muda a natureza do homem. Eu vou dar um exemplo. Cão e gato, hoje leva para tratar, para tomar banho com shampoo, fazer todo aquele embelezamento, né? Mas, com tudo isso, não muda a natureza do animal. Então, não é o shampoo ou o desodorante que purifica o homem, como apregoava o costume farisaico e a publicidade comercial ou do mundo capitalista. Ter mãos limpas não significa ter um coração limpo, porque um grande sorriso pode muito bem esconder uma antipatia. Palavras bonitas, muitas vezes, buscam somente o reconhecimento e aplausos. Por exemplo, a maioria de nossos políticos tem uma linguagem cheia de demagogia. Tem uns que são realmente sociopatas, que não expressam aquilo que eles sentem e que eles fazem. Jesus o que faz? Ele denuncia a manipulação da palavra de Deus pelos fariseus e afasta o formalismo exterior da religião judaica. Não importa o exterior, por isso que ele vai falar, o importante não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro da pessoa.
E como Jesus então tivesse dizendo: vocês são o quê? Uns artistas, comediantes, e toda essa encenação que vocês fazem da religião é apenas o quê? Um teatro. Na verdade, a acusação feita pelo profeta Isaías é que exatamente Jesus fala: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Lembrando sempre que o coração na cultura judaica corresponde à nossa mente. Preceitos humanos, eles precisam ser valorizados, mas não podem estar acima dos preceitos divinos, não podem nos escravizar. Hoje, talvez, alguém pode chegar e dizer assim, diante de Deus, com mãos limpas, dizer assim: antes era melhor, era tudo bom, esses novos estão dando cabo com a religião, estão tirando a nossa fé com essas coisas muito modernas. E quem que é que nos faz juízes? Não é? Não estamos nós querendo se converter em fiscais da fé, como foram os fariseus, e lá os escribas, eles mostram o evangelho que eles também estavam próximos de Jesus, não é? Mas eles estavam lá como fiscais. Aquilo que Jesus falava não entrava no coração, eles só queriam ver aonde que Jesus ia, digamos, errar diante da lei. Bom, vamos terminar pensando uma coisa para a nossa vida, viver a palavra. Vou libertar o meu coração, o meu olhar, o meu pensamento de críticas e de preconceitos. Nós vamos, neste momento, fazer a oração da coleta, pedindo a Deus por todos aqueles que faleceram. Hoje nós fazemos essa memória. Fonte de vida plena. Lembramos hoje, na tua presença, todos os nossos irmãos e irmãs que faleceram no mês de agosto. Nós te rogamos que, tendo-lhe aberto a cada um deles as portas de uma vida mais abundante, cada vez mais os receba em teu serviço jubiloso, a fim de que, contigo e com todos aqueles que te serviram fielmente nesta vida, participe da eterna vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
nós vamos fazer esse momento de homenagem. Você coloca a sua oração, o seu agradecimento a Deus por ter conhecido, por ter convivido com essa pessoa que hoje nós fazemos memória. Alguns nomes vão aparecer na tela, mas se por acaso o teu ou algum familiar ou algum amigo que não está aparecendo o nome aqui, mas que você lembrou, que faleceu durante o mês de agosto, não importando o ano, é um momento de oração. Mês que vem vamos fazer a mesma coisa para os falecidos de setembro, outubro, novembro. Aí em novembro nós reunimos no dia de finados a todos e dezembro em particular aqueles que faleceram dentro do mês de dezembro. Peçamos a Deus que nos abençoe. Que o Senhor esteja ao teu lado, caminhando com você, atrás de você te defendendo, dentro de você te iluminando, na sua frente dirigindo os seus passos e os seus sonhos. Sobre você te abençoando. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no
escrota e calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam